O título do nosso sermão de hoje é As Riquezas da Graça de Deus. O texto se encontra em Efésios 2, versículo de 4 ao versículo 7. Nós estamos na nossa série do livro de Efésios, a exposição bíblica do texto de Efésios, é claro, com aplicação para as nossas vidas. E nós gostaríamos de ler o texto Efésios 2, versículo 4 até o versículo 7. Nos diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, como nós aprendemos na semana passada, como nós vimos na semana passada, eu pedi que vocês estivessem presentes aqui esta noite, porque na semana passada nós falamos a respeito de morte. Nós falamos a respeito de morte espiritual. Meus irmãos, Deus no primeiro capítulo, Ele dá uma introdução, cantando um hino magnífico, glorificando ao Deus grandioso, pela grandiosa obra que Ele realizou por nós, em nosso favor. Mas Deus, meus irmãos, Ele não quer que nós sejamos orgulhosos em nós mesmos. Ele não quer que nós nos consideremos autossuficientes, que nós pensamos que nós alcançamos a salvação por algo que nós realizamos, que nós alcançamos esta gloriosa, magnífica vida eterna, salvação em Cristo Jesus, por algo que nós fizemos. E o apóstolo Paulo vem então, na primeira parte do capítulo 2, mostrar a todos nós, a cada um de nós, e aqueles que não estão conosco aqui essa noite, aquelas pessoas que ainda são incrédulos, a verdadeira situação em que a raça humana se encontra. Ele fala nos primeiros versículos do capítulo 2 a respeito da completa morte, da morte espiritual, da cegueira espiritual em que nós nos encontramos. Ele fala, meus irmãos, nesses primeiros versículos do capítulo 2, que a morte, ela não é algo que deixa de existir, mas ela diz que da mesma forma que vida significa comunhão com Deus, morte significa comunhão com as trevas. Meus irmãos, aqueles que pensam que quando a morte chegar será o fim da existência, eles estão completamente enganados, porque morte é a comunhão que eles terão eternamente com as hostes do mal, com as forças do mal. Meus irmãos, o apóstolo mostra exatamente essa situação em que o homem se encontrava. E agora, como nós estamos terminando no capítulo 1, o apóstolo Paulo estava falando a respeito de vida, a respeito de domínio, a respeito de estar governando com Cristo. Aí ele fala do versículo de 1 a 3 do capítulo 2 e começa a falar de morte. Aí a pessoa olha e fala assim: será que o apóstolo Paulo perdeu a linha de pensamento? Será que Deus, nesse momento, ele cometeu algum erro? Porque ele estava falando de vida e de repente ele fala de morte. Mas agora no capítulo 4 ele novamente volta a falar das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Ele agora, meus irmãos, volta a falar novamente da grandiosa riqueza que existe na misericórdia de Deus. Meus irmãos, se você por algum instante da sua vida pode imaginar alguém que é tremendamente rico, alguém que é tremendamente milionário, bilionário, trilionário, tanto de riquezas que você pode imaginar, essa pessoa, ele pode chegar para você e derramar sobre você toda a riqueza que ele tem e falar com você: tudo o que eu tenho agora pertence a você. Eu tenho que dizer para você que essa pessoa não chega sequer a 1/10 da riqueza, da misericórdia, da graça do nosso Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, agora no versículo 4, ele inicia falando: você estava morto, mas Deus. Meus irmãos, a primeira pessoa, a única pessoa, a pessoa principal do texto da palavra de Deus, ele diz: mas Deus.
Meus irmãos, todo o início da sua salvação, se você imagina por algum instante que a salvação veio até você porque você um dia sentiu que você tinha que ter uma mudança de vida, porque algum dia você imaginou que você tinha que tomar um novo rumo na sua vida, e agora o crédito pertence a você, e que as demais pessoas do mundo, eles não vêm até Cristo porque eles não querem, que as demais pessoas do mundo, eles são ignorantes, mas você é inteligente. Se você acredita que todas as coisas acontecem na sua vida porque você determinou, a salvação foi alcançada porque você decidiu. Mas aquele que não tem a salvação, aquele pobre infeliz que está perdido no mundo, aquele que é cego espiritual, que não sequer pode enxergar a graça de Deus, ele é um burro, ele é um ignorante, que você é melhor do que ele. Eu digo para você, você ainda não conhece Deus, você ainda não conhece a salvação, porque o apóstolo Paulo coloca Deus como sendo o autor principal, ele coloca Deus no centro de todas as coisas. Ele diz que você estava morto, mas Deus, ele fala para os irmãos em Éfeso, não confundem por um minuto sequer, porque a sua salvação, tudo isso que você tem, essa riqueza que você recebe, que é a misericórdia de Deus, ela só é efetiva na sua vida porque Deus é rico em misericórdia. Porque Deus é rico em misericórdia. Meus irmãos, no livro de Jó nós lemos que Deus é tão rico, Ele é tão rico em misericórdia e bondade, que Ele faz chover em lugares desertos. Meus irmãos, nós aqui estamos passando agora, nós estamos chegando no inverno, e a nossa esperança é que a neve caia sobre o chão, para que quando a primavera chegar, a água possa ser em abundância na nossa região. As pessoas que estão acostumadas a ler os livros do Antigo Testamento, eles peregrinavam pelo deserto, eles andavam por lugares onde não havia água, e lá no livro de Jó nós vemos que Deus faz chover em lugares áridos, que Deus faz chover em lugares onde não existem pessoas habitantes, onde não existem habitantes. E agora, meus irmãos, aqui nós lemos a riqueza da graça de Deus. A Bíblia constantemente fala que Deus faz chover sobre justos e faz chover sobre injustos. Meus irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que ela vê a raça humana caída em pecado, todos mortos espiritualmente. A Bíblia dá diversos textos onde fala a respeito da situação em que se encontram todos os homens. A Bíblia fala que após a morte no paraíso, toda a raça humana foi contaminada pelo pecado, e que todos nascem inimigos de Deus, distantes de Deus, afastados de Deus. Eu garanto para você que em qualquer lugar que você chegar nesse instante e você for falar a respeito do Deus da Bíblia para alguém, ele vai falar com você: esse cara é um chato, eu já não aguento mais essa conversa. As pessoas, até mesmo dentro da nossa igreja, muitos dos jovens que às vezes vêm aqui por causa dos pais, eles se regozijam quando eles não têm que estar presentes aqui. É tanta a cegueira espiritual do ser humano, que no dia de glorificar o nome do único Deus vivo e verdadeiro, eles preferem estar em qualquer outro lugar do que na casa de Deus. Eles preferem, eles encontram desculpas: hoje eu não posso ir, hoje eu tenho que receber um amigo na minha casa, hoje eu não posso ir porque eu fui convidado para uma festa, hoje eu não posso, nesse domingo eu não posso. Esta é o que todos nós fazemos, isso é o que todos fazem. Qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para não vir dar graças ao Deus. E mesmo assim, o apóstolo Paulo diz: você estava morto, assim como os demais, você estava perdido, assim como os demais, você estava condenado, assim como os demais, mas Deus, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia, Ele teve compaixão de você. Ele julgou o grande amor sobre a sua vida, e Ele falou com este amor irresistível: segue-me, segue-me. E Ele despertou você do sono profundo, para que você pudesse estar seguindo a Jesus Cristo. Ele fala que essa misericórdia foi pelo seu grande amor com que Ele nos amou.
o apóstolo Paulo diz: esta misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos em pecado, quando nós estávamos mortos, quando nós não tínhamos vida em nós mesmos, quando nós não podíamos sequer mover, nós éramos cadáveres. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra, ele fala a respeito da situação de uma pessoa morta espiritual, e ele fala que uma pessoa morta espiritual é a mesma coisa de um cadáver. Aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas morrem, eles vão para essas casas onde eles preparam o corpo, e ali eles arrumam o corpo, eles vestem uma roupa muito bonita no corpo, colocam ele num caixão muito lindo, e eles passam um pouco de rouge no rosto, e passam um pouco de batom quando é alguma mulher, e aquele cadáver fica lindo ali, né? Você olha aquela pessoa, parece que ele está até vivo, porque ele fica lindo. E eu pergunto a vocês: quantos de vocês querem passar a noite dormindo com um cadáver? Quantos de vocês querem que pegar aquela pessoa que está morta naquele caixão, levar para sua casa e deitar na cama com você? Deus me livre, Deus me livre, verdade. E é isso que Deus faz conosco. Nós estávamos mortos como aquele cadáver, e Deus, porque Ele nos amou, quando nos viu mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o que Ele fez? Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, vivificados com Cristo. Nós fomos vivificados juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este entendimento dessa vivificação é muito importante, porque existe uma grande confusão a respeito dos acontecimentos finais com relação à ressurreição dos mortos. Em alguma parte da Bíblia diz que algum grupo de pessoas é um grupo no qual a segunda morte não tem domínio sobre eles. Estes são aqueles que receberam a primeira ressurreição, e a primeira ressurreição é essa que o apóstolo Paulo está falando. Meus irmãos, a morte não tem domínio sobre aqueles que já foram vivificados juntamente com Cristo. Se você pela fé creu em Jesus Cristo, se você pela fé recebeu Jesus Cristo no seu coração, se você pela fé segue Jesus Cristo e confia nele como seu único Salvador, é porque você foi vivificado juntamente com Ele. Você recebeu vida, você estava morto espiritual, e agora você recebeu a vida espiritual. Jesus Cristo fala disso quando Ele conversa com Nicodemos. Quando Jesus Cristo conversa com Nicodemos, Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, é preciso que um homem nasça de novo, é preciso que um homem receba uma nova vida. Meus irmãos, neste mesmo texto, ele fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas dizem: então Ele veio para todo mundo. Mas Ele diz: é para todo aquele que crê, aquele que recebe vida em Cristo Jesus, aquele o qual é ressuscitado por Deus com Cristo Jesus, aquele que pela fé crê em Cristo Jesus. Ele ouve a palavra de Deus e ele diz: agora eu creio em Cristo. E ele diz: você então jamais perecerá eternamente. Você jamais perecerá eternamente. Meus irmãos, ele continua falando naquele texto a respeito da vida que nos é oferecida, da vida que nos é dada quando nós estávamos mortos. E ele, da mesma forma como o apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo diz: mas essa vida, ela é recebida pela operação do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Meu amado, não é nada que um homem faz, não é nada que eu e você podemos fazer, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na semana que vem. Nós vamos não falar sobre isso hoje, porque o texto diz: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa parte nós vamos guardar para a semana que vem, nós não vamos falar sobre ela, porque na semana que vem nós estaremos falando sobre o versículo 8 até o versículo 10, provavelmente. E meus irmãos, e nós estaremos vendo, nós vamos estar falando a respeito dessa graça de Deus pela qual nós somos salvos. Mas nós aqui estamos vendo que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. E o apóstolo Paulo não para por aí.
Ele diz, Ele não somente nos deu vida, mas Ele reenfatiza, Ele coloca mais ênfase, Ele coloca mais peso no texto quando Ele diz, e Ele nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que nós lemos na palavra de Deus que em Adão todos morreram, em Cristo nós somos novamente ressurretos. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é magnífico, isso é tremendo, essa é uma riqueza imensa que alguém pode ter. Se eu disser para vocês o que você quer toda a riqueza do mundo, ou você quer a vida? Eu lamento dizer que tem algumas pessoas que preferem ficar rico e morrer daí 2 horas. Mas eu acredito, meus irmãos, que aquelas pessoas que têm muito dinheiro, eles dariam todo aquele dinheiro para viver mais um dia, porque é isso que as pessoas fazem. Quando as pessoas enchem os consultórios médicos, e eles estão à beira da morte, e eles têm a esperança de encontrar mais um dia de vida. Doutor, por favor, eu pago o que eu tiver, eu vendo a minha casa e eu pago, porque eu quero viver mais um dia. Steve Jobs, aquele homem que foi o fundador da Apple, daquela computador chamada Apple, Macintosh, Apple, ele se tornou uma das pessoas mais ricas, e ele morreu com pouco mais de 50 anos, e eu garanto para você que ele daria metade da sua riqueza, ou até tudo, se alguém pudesse estender a vida daquele homem por mais alguns dias. E aqui Deus nos concede a vida eterna gratuitamente, e eu e você sabemos do que nós estamos falando. Você pode entender do que está sendo falado: vida eterna, alegria eterna com Deus. Nós estamos muitas vezes cegados pelas circunstâncias em que nós vivemos. Nós muitas vezes estamos cegos para o mundo, nós estamos agarrados com o prazer que o mundo nos oferece. Nós temos tantos prazeres, nós temos tantas diversões, nós temos tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nós esquecemos de focalizar a nossa vida naquilo que realmente importa. É a escola, nós temos que estudar, nós temos que dedicar aos nossos estudos. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho que estudar. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar. É o meu trabalho. Quantas pessoas que preferem trabalhar no domingo porque o pagamento é 1,5%, time and half que eles falam. O pagamento é mais, eu prefiro trabalhar no domingo. Eu deixo de ir agradecer a Deus pela saúde, pela vida, para poder ir trabalhar. Quando nós temos algo que é muito mais valioso, que as pessoas que têm grandes riquezas dariam tudo para possuir. Os reis do Egito, eles acumulavam imensas riquezas, e eles levavam aquelas riquezas, até mesmo os seus empregados, eles levavam com eles para a vida eterna. Eles acreditavam que se eles construíssem as pirâmides, e eles enfiassem todas as suas riquezas ali dentro, e eles levassem até os seus empregados que estavam vivos com eles, depois da sua morte, eles teriam uma eternidade cheia de bênçãos e riquezas. Eu acredito que muitos de nós acreditamos nisso, porque nós estamos sempre, e eu estou incluído nesse meio, nós estamos sempre voltados para as coisas dessa vida e pouco importando com aquilo que realmente tem importância. Ele nos ressuscitou. O apóstolo Paulo tinha convicção disso. É por isso que no primeiro capítulo ele se derrama nos pés do Senhor e ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos deu gratuitamente pela graça a vida eterna. Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele faz mais por mim e por você. Ele nos faz assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes, reinando com o Senhor Jesus Cristo.
Ele nos coloca como reis. Pedro diz na sua carta: vocês são reis, vocês são sacerdócio real, vocês são nação escolhida, vocês são povo santo, vocês foram escolhidos para declarar as grandezas de Deus Pai. Meus irmãos, se você tivesse o entendimento do que é reinar com Cristo, se você tivesse pelo menos um pouco de sabedoria com relação ao que o apóstolo Paulo está falando, você encararia toda a sua vida de uma outra maneira, você teria uma nova perspectiva de vida. Nós estamos hoje aguardando um dia em que Cristo vai vir reinar nessa terra. Muitos estão hoje pensando: quando Cristo voltar, quando Cristo for rei, eu vou fazer e acontecer. Mas Cristo já é rei e nós já estamos reinando com Ele. O nosso reino é um reino tanto sobre as coisas espirituais, sobre aquelas coisas que são colocadas à nossa disposição. Meus irmãos, nós não somos mais escravos, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos do mundo e nós não somos mais escravos de nós mesmos. Isto é reinar com Cristo, é ter domínio sobre si. Nós lemos no livro da sabedoria que aquele homem que tem domínio sobre si próprio, ele é mais valente do que um homem que governa toda uma cidade e que domina toda uma cidade. Meus amados, quando você reina com Cristo nas regiões espirituais, já não existe mais força, já não existe mais principado, já não existe mais potestade que pode exercer alguma influência sobre a sua vida. Porque agora você reina juntamente com Cristo, e agora, porque Cristo está sentado nas regiões celestiais, ao lado do Pai, governando e reinando, e porque eu e você estamos em Cristo, nós também estamos reinando nas regiões celestiais. Nós temos, meus irmãos, outorgada, eu já uso essa palavra constantemente nas minhas pregações, nós recebemos de Deus a autorização de exercer domínio sobre as forças espirituais do mal na pregação do Evangelho. Quando nós levamos o Evangelho àquelas pessoas que estão cativas, nós temos a autoridade de libertá-los e de libertá-los da escravidão do pecado, da morte, e conduzi-los aos pés de Cristo, de onde eles recebem a vida eterna. Isso nos foi garantido quando nós, em Cristo Jesus, recebemos a autoridade para fazê-lo. Aí você diz: então, se eu recebi todas essas bênçãos, se essa riqueza da misericórdia, da graça de Deus me foi concedida, se eu fui vivificado com Cristo Jesus, e se agora eu estou reinando com Ele, então deve ser porque eu fiz alguma coisa boa. Deve ser porque Deus viu desde os tempos eternos alguma coisa boa em mim. Ele viu que eu não seria como os demais. Deus viu que eu seria uma pessoa um pouco melhor, que eu seria um homem honesto, que eu seria um bom trabalhador, que eu seria uma boa esposa ou um bom marido, ou que eu seria um bom pai de família. Deus deve ter feito todas essas coisas para mim porque Ele viu que eu tinha um grande valor. Existe uma música que fala: eu quero que você valorize o que você tem, porque você é alguém. Então, deve ser porque eu sou alguém muito importante para Deus. Por isso é que Deus fez todas essas coisas. Meu amado, eu lamento te tirar do cavalo, eu lamento te tirar do pedestal, porque o apóstolo Paulo fala nesse texto que não foi por nada disso que Deus fez. Meus amados, Deus não fez nada por você por causa de quem você é. Deus não fez nada por você porque Ele viu que em você haveria alguma coisa boa. Mas a Bíblia nos diz que todas essas coisas Ele fez para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Meus amados, não adianta as pessoas tentarem roubar a glória de Deus. As pessoas tentam roubar a glória de Deus quando eles dizem: Deus fez isso por mim porque eu fiz isso para Ele. Deus fez isso para mim porque eu fiz isso. Ou eu vou fazer isso para Deus me dar algo em troca. As igrejas hoje ensinam que se você quiser uma bênção especial de Deus, você tem que fazer 13 semanas de oração.
As igrejas hoje ensinam que se você quiser receber alguma coisa de Deus, você tem que jejuar tantos dias. As igrejas de hoje ensinam que se você quiser receber alguma coisa de Deus, você tem que dar algum sacrifício para Deus te dar aquilo. E eu já disse diversas vezes aqui, eu torno a repetir, isso é uma afronta a Deus. Isso é uma afronta a Deus. Quem diz coisas como essa está não somente falando heresias, mas ele está afrontando a misericórdia de Deus, como se Deus pudesse ser comprado com migalhas, como se Deus pudesse ser comprado com coisas fúteis. Deus é como se fossem os portugueses que chegaram no Brasil, vão dar um espelho para Deus que Ele vai dar ouro para nós. Ridículo, estupidez, ignorância. Você acha que se você subir o degrau de Nossa Senhora de Aparecida, eu acho que não é só de degrau, não sei, né? De Nossa Senhora de Aparecida de joelho e voltar de joelho 10, 15 vezes, essa coisa vai deixar Deus pulando no céu de felicidade? Que alegria, olha que ele está subindo lá. Estúpido, estupidez, falta de conhecimento de Deus. Meus amados, aquele que entregou o seu próprio Filho, aquele que entregou o seu próprio Filho, ele rompeu a sua comunhão com Cristo, ele quebrou a sua comunhão com Cristo, aquele Cristo que quando estava na cruz ele disse: Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eu nunca estive longe do Senhor, nem por um momento sequer. Meu Deus, eu sempre estive em comunhão com o Senhor, e agora eu estou separado do Senhor. Semana passada, há 15 dias atrás, eu, Renata e Dilma estávamos no velório de um rapaz, ente querido, de alguém que veio da nossa igreja, e a mãe daquele rapaz, na cabeça do caixão, chorava. Ela chorava e falava: meu filho, meu filho, meu filho. E quando ela estava cansada de chorar, ela respirava e voltava a chorar: meu filho, meu filho, meu filho. A única palavra que saía da boca daquela infeliz, porque a morte traz separação. E agora Cristo morrendo na cruz, sendo separado de Deus, separado do Pai, e as pessoas oferecendo jejum da meia-noite às 8 da manhã, para ganhar um carro novo, brincando com Deus. Para a riqueza, para o louvor da glória de Deus. Deus entregou o seu Filho, não porque eu e você merecíamos, porque nós éramos pecadores mortos nos nossos delitos e pecados, mas para o louvor da sua glória, para que o seu nome fosse glorificado, para que você chegasse para o seu infeliz amigo perdido, para o seu marido, para a sua esposa, e falasse: meu bem, eu sou assim como você, pecador infeliz, mas Deus é misericordioso, mas Deus é magnífico, mas Deus é tremendo, e é para a glória dele que ele me salvou, é por causa dele que ele me salvou, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Nós louvamos a Deus não porque Deus precisa do nosso louvor, nós cantamos louvores a Deus não porque Deus precisa dos nossos cânticos. Deus tem anjos no céu com vozes perfeitas que declaram o seu louvor 24 horas por dia. No céu, a Bíblia nos diz, quando João, após a cortina entre o templo e o espaço ter sido arrancada sobre ele diz que ele chegou no céu e ele viu multidões de milhares, de milhões, de milhares de pessoas, e ele viu anciãos, e aqueles anciões estavam assentados diante do trono, e aqui em volta do trono havia anjos, e haviam querubins e serafins, e aqueles anjos, aqueles seres magníficos, eles louvavam a Deus 24 horas por dia, falando: santo, santo, santo é o Senhor poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E aqueles anciãos, que eram representantes da igreja, quando aqueles anjos declaravam essas verdades
falarás a respeito de Deus, o centro de todas as coisas, aqueles anciãos, eles arrancavam as coroas que haviam sido dadas a eles, e eles lançavam no pé do Cordeiro, e eles diziam: digno é o Cordeiro de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Meus amados, nós cantamos aqui esses cânticos porque nós queremos entoar a Deus, juntamente com essa multidão, o louvor que a Ele é devido. É por isso que nós cantamos, não é porque Deus precisa. Você vem na igreja, é porque o louvor da glória de Deus, é para o louvor da glória de Deus. Você tem que vir na igreja, porque se Deus que amou você tanto, é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória. É por isso que você tem que vir aqui, para juntamente com todos os santos, entoar louvores a Ele e falar: Pai, eu sei que o Senhor não precisa do meu cântico, mas eu quero ofertá-lo mesmo assim. Pai, eu sei que o Senhor não precisa das minhas orações, mas elas partem de um coração que está grato por causa de tudo aquilo que o Senhor fez por mim em Cristo Jesus. É para o louvor da sua glória, é para o louvor da sua glória. E agora ele diz, encerrando, que é para que o nome de Deus seja propagado. Esse texto, meus amados, ele é um pouco difícil de entender do que o apóstolo Paulo está falando, porque ele diz que ele fez essas coisas para nos mostrar nos séculos vindouros. Eu não sei a referência que ele está falando dos séculos vindouros, do que ele está se referindo. Eu não sei se ele está se referindo nos séculos que seguem o apóstolo Paulo após ter escrito isso, ou se ele está se referindo aos séculos vindouros que continuarão a existir depois do fim dos tempos, ou se ele está falando a partir de agora para todo sempre. Eu acredito nessa última declaração que eu fiz, que ele está querendo dizer que Deus fez todas essas coisas por nós, Ele fez todas essas coisas por mim e por você, para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar que a partir daquele instante em diante pudesse ser conhecida a sua bondade para conosco em Cristo Jesus, para que a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus pudesse ser manifesta, para que o nome de Deus pudesse ser conhecido por toda a terra. Meus amados, ele diz, o apóstolo Paulo, que a bondade de Deus para conosco fosse conhecida nos séculos vindouros, e ele, mais do que ninguém, pode falar a respeito disso. Ele, mais do que ninguém, pode falar a respeito disso. Eu posso falar para vocês da grande misericórdia que Deus teve para comigo. Eu posso falar para vocês, mas eu vou citar o apóstolo Paulo como referência, porque quem sou eu para chegar perto dele? E ele dizia de si próprio que ele era dos pecadores o pior. E ele não estava falando isso para se vangloriar de nada. Ele estava falando isso porque ele entendia essa realidade na vida dele. Meu amado, quanto mais próximo de Cristo nós nos encontramos, mais nós podemos ver o quanto Ele é bom, o quanto nós somos sujos. Quando eu era criança, um pastor foi pregar na nossa igreja no Cavate, e ele deu um exemplo que eu nunca mais saiu da minha mente, ficou guardado para sempre no meu coração, e eu acredito já ter falado dele para vocês diversas vezes, mas eu vou falar mais uma vez, porque tem alguns aqui que não estavam presentes. Mas ele conta a respeito deste homem que foi pregar na roça, juntamente, foi dois homens, o presbítero com o pastor, foram pregar na roça no Brasil, e lá no Brasil tem muitas igrejas que são afastadas, onde não tem luz, e eles pregaram na igreja, e eles estavam voltando quando aconteceu uma chuva repentina, e eles estavam andando no meio do mato, e estava de noite, e eles falaram: vamos parar para a gente poder descansar um pouco na casa de alguém, antes da gente continuar caminho a pé para casa. O irmão sabe que o pai dele fazia muito isso lá no país dele. E ele, andando mato afora, eles viram distante uma luz, e eles caminharam em direção à luz. E à medida que eles foram caminhando em direção à luz, eles olhavam para a roupa e falavam: nossa vida, essa chuva sujou a gente muito. E à medida que eles caminhavam mais próximos da luz, eles falavam assim: nossa vida, mas sujou mais do que eu pensei, eu estou bem sujo. E meus amados, quando aqueles dois homens chegaram debaixo da luz, eles falaram: nossa vida, mas eu estou todo lambuzado.
Meu amado, quanto mais próximos da luz de Cristo nós nos chegamos, quanto mais próximo dele nós chegamos, mais nós podemos ver a bondade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quanto mais nós vemos a imundice em que nós nos encontramos, quanto mais nós examinamos os nossos pensamentos e vemos como porco é aquilo que passa na nossa mente, comparado com a pureza e com a beleza de Cristo Jesus, mais nós vemos a misericórdia de Deus para conosco. Eu não canso de estar dirigindo no meu carro, quando os pensamentos vêm sobre a minha mente, e eu olho para dentro de mim, e eu falo: se eu fosse Deus, se eu fosse puro como Deus é puro, se eu fosse santo como Deus é puro, eu queria uma pessoa igual eu longe de mim. Eu tenho nojo de mim mesmo, e eu falo: Deus, como que o Senhor pode me tolerar na sua presença? Como, Deus, que o Senhor pode tolerar uma pessoa como eu? Como que o Senhor pode ter enviado Cristo para morrer no meu lugar? Como? Como pode Deus ter enviado Cristo Jesus para morrer por pessoas como eu e você? É ridículo. A ideia é absurda. Qualquer pessoa que se diz crente em Cristo, qualquer pessoa que acredita em salvação por algo que ele tenha feito, ou acredita em ser pessoas especiais, eu sou especial porque eu tenho determinados dons, ele não tem dom nem para se enxergar no espelho. Não tem dor nem para se enxergar no espelho. Ele está afastado de Cristo, como o sul está afastado do norte. A distância que você está no sul até o norte, e a seta aponta para o sul e para o norte, é uma pessoa que acredita que ele tem qualquer mérito diante de Deus para receber de Deus a graça, para o louvor da sua glória, para mostrar nos séculos vindouros a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu amado, nós fomos salvos, nós recebemos todas essas bênçãos, nós fomos translatados, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Cristo, para que o nome de Deus pudesse ser anunciado, para que você pudesse chegar para aquele amigo seu e falar: meu amigo, eu sou como você, meu amigo, eu também não mereço, mas me é gratuitamente ofertada a graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo fez tudo por mim, Cristo fez tudo, Ele me deu vida quando eu estava morto, e Ele, se você confiar e crer nele, também pode fazer o mesmo por você. Basta você acreditar em Cristo e você confiar em Cristo Jesus, e Ele te dará nova vida. Que, meus irmãos, e que o nome de Deus seja propagado, e que você e eu possamos entender quem nós realmente somos, possamos dar glórias a Deus, não somente essa semana, mas todos os dias da nossa vida, todas as oportunidades, estar gozando da comunhão fraternal, do amor, da união da igreja, estar unidos em Cristo Jesus, louvando, glorificando o nome dEle, dando glórias a Ele e propagando o nome dEle, convidando outros a estarem conosco, convidando outros que também são pessoas como nós a estarem aqui, glorificando, ouvindo, falando de Cristo Jesus e propagando o nome de Deus por toda a terra, porque assim nos ensina as Escrituras. Oremos ao Senhor.